Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 6 de agosto de 2024. Irmãos, olhando este folder aqui ao lado, eu lembrei-me de uma expressão do profeta Isaías que está no capítulo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Que coisa grandiosa a respeito de Jesus, o unigênito Filho de Deus, ungido do Senhor Jesus. Deus pôs sobre ele o seu espírito. E o espírito que estava sobre Jesus levou Jesus a não clamar nas praças, não se exaltar, nem gritar para que a sua voz fosse ouvida nas praças. Esse quadro aqui ao lado que você está vendo é deplorável, porque essas figuras aí se portam no evangelho, que é poder de Deus, é simplicidade, é operação de milagres e maravilhas, contrariamente ao que esses homens aí estão fazendo, se exaltando, se exibindo, aparecendo nestes pôsteres como estrelas de Hollywood, aquele chamamento para filmes, para espetáculos, para cenários. Irmãos, estão longe, muito longe do Rabi da Galileia. E eu queria fazer uma pergunta a alguns que estão aí. Vejam só, será que não seria mais sensato, mais prudente, não seria um exemplo a dar se alguns de vocês aí voltassem para o estado de origem, em vez de irem para a Bahia, apresentar o quê? Não seria mais fácil você voltar e responder aos seus inquéritos na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, voltar para o seu estado de origem e procurar cumprir as sentenças condenatórias que foram prolatadas em processo, mandando prestar conta, e você aí faz, gastando dinheiro de dízimos e ofertas, recorre para a segunda instância e mesmo assim na segunda instância você perde. Não seria mais viável, irmãos, esses homens, alguns que estão aí, que deram depoimento mentindo na justiça, e vocês sabem quem é, e na justiça, para todo o planeta Terra, porque está aí no processo, dizendo que não perdoaria, quando perguntado pelo juiz se no coração do pastor havia lugar para perdão, não perdoa, porque Deus tem limite. Homens aí que mentiram ou mentiu na justiça em processos criminais, processos cíveis. Homens aí acusados de criar, manter e administrar um esquema de rachadinha, de corrupção com outros pastores, desvio do erário público, e agora se apresenta como expositor da palavra. Irmãos, quanta coisa lamentável essa geração de homens caídos, com frutos amargos, com frutos secos, sem ter o que dar à igreja, se apresentam de forma ostentosa, como estrelas de Hollywood, para levar o quê? Bagagens do pecado, da mentira, do engano, do desvio de conduta e finalidade, se apresentando no púlpito como que fosse um picadeiro, um lugar de espetáculo. Tem um aí que disse que o crente que não dá dízimo não vale uma prata furada. Isto é uma blasfêmia. Você que disse isso aí, muita gente sabe. Eu queria lhe perguntar, você já se arrependeu publicamente? Já pediu perdão a Deus por essa blasfêmia? O que você leva na bagagem aí para o povo baiano, terra tão bonita, tão abençoada, na qual eu residi por 10 anos? Olha, não seria mais fácil alguns de vocês aí que têm dilemas tremendos aqui no estado de origem, não é? Como uma questão litígio, tá? Com o desafio jovem,
né? Onde houve o descumprimento unilateral de um contrato na aquisição de uma área de 18 hectares e depois desfez o contrato unilateralmente e deixou o Desafio Jovem na amargura. Tem outro aí que pastores de todo o Brasil e do exterior sabem como esse cidadão chegou na presidência de uma grande entidade nacional que reúne os pastores de todo o Brasil, comprando votos, oferecendo cargos igual a eleição aqui para presidente da IEADPE, como falamos aqui, de forma clara, vasta e com documentações que sobejam para provar essa realidade, com testemunhos pessoais de pastores que vivenciaram esses problemas. Então, você aí que se elegeu também nesse mesmo modus operandi e se mantém aí pelo poder econômico, né, por compra de pessoas, irmãos, aonde colocaram a Igreja de Deus? Olha, aqui em Pernambuco, esses dois servos de Deus aí, quer dizer, servo e serva, Elian Oliveira, Ronaldo Albuquerque, estão proibidos de cantarem aqui no templo da IEADPE. Todos sabem. Por quê? Porque desobedeceram a quem eles chamam de pai, a quem eles chamam de anjo da igreja, e estão punidos há mais de anos. E agora estão todos juntos aí para oferecer o quê? Um altar contaminado, uma oferta contaminada? Ora, se fosse no tempo do tabernáculo, vocês entrariam para oferecer essa oferta e jamais sairiam vivos, porque essa oferta é abominação a Deus. Deus tapa os ouvidos, fecha os olhos para não ouvir e não receber a vossa oferta. O que vocês têm a oferecer ao povo baiano? O que vocês levam nessa bagagem? Vocês pensam que engana quem? E um recado aqui para alguns aí que eu não conheço assim, né? A fundo a sua vida, a sua história, a sua idoneidade, a sua bagagem. Foge desses holofotes, porque há um adágio que diz: me diz com quem andas, e eu te direi quem és. Há também uma clareza assim de um exemplo que você não pode manusear fuligem, piche sem se melar. Então, irmãos, procura um lugar modesto para orar, com humildade, buscar de Deus, né, a revelação, buscar de Deus o necessário, o pão para dar à igreja, porque, como eu sempre falo aqui, não é? 1 Coríntios, Paulo disse que os homens nos considerem como ministros e despenseiros de Deus, dos mistérios de Deus para a sua igreja. Mas qual é o mistério que Deus dispensará? Tá entendendo, irmãos? No meio de uma mistura tão heterogênea, tão reprovada como essa. Então, não façam isso não. Recolham-se, procurem-se, se comedir, se manter assim numa situação que apareça Deus, apareça Jesus e vocês diminuam. Mas quando vocês ostentam-se nesses pôsteres, nesses folders, vocês vão levar o quê para essa igreja se o dono da igreja reprova muitos de vocês aí? Então, irmãos, é lamentável essa situação. E eu queria aconselhar mais uma vez, voltem para o vosso estado, desfaçam os vossos maus caminhos. E eu queria agora fazer uma pergunta também ao gestor presidente da IEADPE, aproveitando, né? É verdade que o senhor, além do seu valiosíssimo milionário patrimônio aqui em Pernambuco, é verdade que o senhor tem um patrimônio milionário em Orlando, para onde o senhor mandou seu filho e agora ultimamente a sua filha para a Flórida? Isso calcado na miséria, na falta de perspectiva, na humildade e na escassez do povo pernambucano? É verdade? Porque uma pessoa me disse, olha, eu não estou lhe dizendo, Josué, que me disseram, eu vi e tenho família que mora lá em Orlando. Esse gestor presidente tem lá um patrimônio milionário. E não é somente ele. Agora, palavras minhas, não é somente ele. Aí eu queria lhe perguntar, é verdade, gestor Ailton José Alves? Responda ao povo primeiramente, tá? Para depois se humilhe para poder ser exaltado, tá? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, tá?
A coisa é muito difícil. Crente, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, não se deixe ludibriar. Volta aos pés de Jesus, examina a palavra e deixa de estar participando desses espetáculos que só fazem empanzinar e nada levam. Esses homens, muitos deles aí, não têm o que oferecer a vocês biblicamente, porque precisam voltar-se para a simplicidade e para a verdade do Evangelho. Que Deus em Cristo a todos abençoe.